Olá a todos e a todas, eu me chamo Giovanni, eu sou estudante do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu passei pelo vestibular em 2019, portanto eu estou no segundo ano da faculdade. E a convite eu vim aqui para poder dividir um pouco a minha história com vocês, com o objetivo de que vocês possam não se animar, mas sim continuar persistindo ou não ter medo de sonhar. Porque quando a gente vem de uma estrutura em que só o fato da gente nascer e estar naquele ambiente já limita muito as nossas possibilidades de existir, isso acaba influenciando muito na construção da nossa personalidade. E eu acho que eu me expor, mostrar um pouco o meu exemplo, eu falo assim com humildade até, pode ser com que alguém que veio de onde eu vim, que passou pelo que eu passei, não desista ou pelo menos persista um pouco mais. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar no ensino superior e uma das poucas a terminar o ensino médio. Eu só estudei em escolas públicas. Eu fiz o meu ensino médio em uma escola chamada Escola Estadual Maria José. Antes disso, no Fundamental 2, eu estudei na Escola Estadual Asdrúbal do Nascimento Queiroz. Antes disso, na primeira a quarta série, eu estudei na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agemiro Ferreira Domingues. Eu digo o nome das escolas porque não é comum, mas espero muito que isso aumente, que as pessoas que entram no ensino superior por escolas públicas venham de escolas que não são renomadas e que têm um ensino muito questionável. Eu tenho uma estrutura familiar relativamente boa. Eu tenho pai, mãe e irmão. Isso já cresce muito. Meu pai, ele é zelador. Minha mãe é faxineira. Meu irmão ainda não terminou os estudos. E nenhum deles teve muitos estudos. Meu pai, ele não foi alfabetizado. A minha mãe fez até a quarta série somente. E a minha geração, a geração das pessoas mais ou menos da minha idade, é a primeira geração em que poucos, porque não foram todos, terminaram o ensino médio. E dentre esses, eu falo em relação aos meus primos, assim, porque tenho bastante. Eu tenho, no total, 18 tios e tias, então, assim, tem um número gigante de tios, de primos, mas mesmo assim, a história continua, sabe? E eu fui a primeira a entrar no ensino superior. E vai ficar um pouco longo o vídeo, eu peço mil desculpas de coração, não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas eu não sou uma pessoa muito objetiva, eu acabo falando muito, desculpa. Então, assim, eu decidi que eu queria fazer medicina durante o ensino médio. Meu ensino médio começou em 2012 e em 2012 mesmo eu procurei um trabalho, porque naquela época eu queria ganhar dinheiro. E então eu consegui um trabalho como jovem aprendiz em um posto de saúde. Então eu trabalhei no SUS, na porta de entrada do SUS, que são as unidades básicas de saúde. E eu trabalhei durante o meu ensino médio todo, trabalhei de manhã, das 8 às 2, e fiz meu ensino médio de noite. Estando naquele posto de saúde, eu vi muitos desrespeitos que parecia ser sistemático em relação à forma de se tratar os pacientes. E aquilo foi causando uma perturbação de tal modo que eu decidi que eu queria ir para a área da saúde, sobretudo a medicina, porque dentre os profissionais que eu via, os médicos eram os mais desrespeitosos e eu não achava justo que as pessoas que vieram de onde eu vim tivessem um tratamento daquele jeito. Mas assim, essa ideia foi amadurecendo conforme os anos, porque eu demorei 4 anos para entrar na faculdade.
E hoje eu sou na faculdade de medicina e porque eu não me vejo fazendo algo diferente. E só isso já basta para mim, eu não preciso racionalizar mais esse motivo. Depois do ensino médio, em 2015, eu sabia que eu queria fazer medicina, mas eu não sabia como que se faz medicina, o que é preciso para poder entrar numa faculdade de medicina. E aí eu descobri que existe um negócio chamado vestibular. E eu só descobri depois que eu terminei a escola mesmo, que é uma prova que você faz e se você passa, você entra na faculdade. E aí como que se passa no vestibular? Fazendo cursinho. Hoje eu sei que não precisa fazer cursinho para passar no vestibular. Só que na época era o que eu sabia. Então, um belo dia eu fiz uma listinha, eu escrevi no Google quais são os melhores cursinhos para passar em medicina. Aí eu fiz uma listinha e fui nos endereços para conversar sobre como que era o preço, como que tinha que pagar essas coisas. E aí eu fiquei assim, assombradamente assustado, porque o preço da mensalidade dos cursinhos era maior do que o salário mensal que a minha mãe ganhava na época. E muitos cursinhos, o preço da mensalidade era maior do que o salário dos meus dois pais juntos. E eu voltei para casa aquele dia muito indignado, pensando quem é essas pessoas, que tipo de gente que consegue pagar numa mensalidade de um curso o que os meus pais ganham para sustentar uma família de 4 pessoas. E eu lembro que eu fiquei muito assustado e com medo daquele dia, porque como que eu posso entrar no ensino superior se eu não tinha conhecimento, e eu tinha absoluta certeza que eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha mesmo. Eu não sabia somar fração. Eu terminei o ensino médio sem saber somar fração. Eu li o primeiro livro da minha vida com 16 anos. Então, assim, interpretação de texto era uma coisa que eu não sabia. Não sabia. Que eu fui aprender tudo no cursinho. E aí, depois daquele dia, eu fui pesquisar, tipo, o que eu podia fazer. Aí eu descobri que existiam cursinhos populares, que eram cursinhos voltados para as pessoas de baixa renda. É claro que eles têm uma estrutura muito menor do que os cursinhos famosos, mas era o que eu consegui. E hoje em dia eu sou muito grato à existência desses cursinhos porque eu só estudei em cursinhos populares, mesmo quando eu cheguei num ponto em que eu conseguia tirar uma nota boa nas provas de bolsa dos cursinhos mais famosos, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer esses cursinhos. E tem um ponto a mais aqui, porque o meu primeiro cursinho foi o único cursinho popular que eu encontrei em que não precisava fazer uma prova para você entrar, que era só comprovar renda. É que isso também é um certo diferencial dentre os cursinhos. Então, em 2015, eu comecei a minha trajetória de cursinhos, que eu não vou descrever toda, porque eu já falo muito e vai ficar muito longa, mas eu acho importante falar algumas coisas do início. No início, eu lembro que eu tinha aula das 8 ao meio-dia, eu estudava de manhã, porque eu não trabalhava, eu deixei de trabalhar depois que eu terminei o ensino médio. E foi um período difícil, porque para quem já trabalhou antes, voltar a ser independente dos seus pais financeiramente é muito difícil. E isso durou todo o meu período de cursinho, os 4 anos. Então, eu tinha as aulas no cursinho e de tarde eu tentava estudar. E eu só comecei a estudar depois que eu fui para o cursinho, porque na escola era muito diferente. Muitas vezes, o que acontecia? O professor pegava, se você tinha um livro, que o governo te dava um livro, aí o professor pegava um texto daquele seu livro, que é seu, escrevia na lousa, aí você tinha que anotar aquele texto no caderno, e aí o quanto mais você anota e mostra para o professor para você ganhar um visto, acaba se refletindo na sua nota. Mesmo assim, a minha nota do ensino médio não era grande, porque eu não fazia isso. E também é uma coisa importante, eu faço medicina e eu não fui um aluno exemplar a minha vida inteira de escola. Não fui. Em relação ao meu primeiro ano de cursinho, os pontos principais. Eu demorei muito para criar o hábito de conseguir estudar, porque era uma coisa nova para mim. E eu demorava muito para entender as matérias também.
Eu lembro que eu tinha aqueles cadernos que a gente ganhava, aqueles livros didáticos que a gente ganhava da escola. Eu pegava aquele livro, eu pegava um livro de cursinho, e aí no mesmo assunto eu tinha que ler nos dois livros diferentes, porque eu não tinha muita dificuldade para entender o que estava escrito. Com o tempo isso foi melhorando, mas assim, eu falo isso porque dói quando você se compara com as outras pessoas e você vê que aparentemente, porque não necessariamente as pessoas estão melhores do que você, mas você percebe que as pessoas estão melhores do que você. Isso causa um sofrimento. E a gente precisa lidar com esse sofrimento. Então, eu comecei assim, com o tempo eu fui melhorando, eu consegui aprender com mais facilidade. Teve muita história no cursinho, que eu não vou dizer para não ficar muito longo, mas eu também estudei sozinho por um ano, então assim, também não é preciso fazer um cursinho para passar em medicina. E consegui entrar na faculdade, né? Foi um momento muito importante, eu entrei em 2019, então agora em 2020 eu estou no meu segundo ano de faculdade. E agora que eu estou na faculdade e eu tenho contato com as pessoas que estão no cursinho, eu vejo uma diferença em como que eu pensava e como que de fato é. Porque eu achava que o estudante de medicina era um ser humano perfeito, assim, que ele sabia de tudo. E na verdade não, gente, não é assim. Nossa, não é mesmo assim. Gente do céu. Enfim. Olha só, para a gente começar a pensar aqui. O que é importante num médico? Se você perguntar na rua para qualquer pessoa o que é importante no médico, eles vão falar algo do tipo: o médico tem que saber a sua técnica. Isso é um ponto. O médico tem que ser uma pessoa benevolente. Ele tem que ser afável. O médico, ele tem que ter uma vontade interna muito grande e uma resiliência para tentar ajudar os seres humanos. Porém, você não precisa de nada disso para entrar na faculdade. Você precisa, porque a faculdade não, o processo de vestibular, ele não vai selecionar as melhores pessoas para entrar na faculdade. O processo de vestibular, ele vai eliminar o máximo de pessoas possível. É isso, gente. Então, assim, se o próprio processo para vocês entrarem na faculdade não é perfeito, por que vocês têm que ser perfeitos? E por que há essa cobrança absurda dos estudantes em serem perfeitos? Sabe? O principal para mim é assim, é paciência. Porque para gente que veio de onde eu vim, fazer faculdade não é só uma etapa na vida. É uma coisa assim, sabe, sensacional, que ninguém esperava. Então você tem que ter paciência com você mesmo, porque demora um pouco. Tem que ter resistência, porque dói bastante, assim. Não sei, deve ter alguém que sabe muito bem disso. A sensação de injustiça que a gente tem, de que porque eu tenho certeza que eu seria um bom médico, por que eu não consigo? Sabe, o que acontece que eu não consigo passar? E tem que ter estratégia, porque passar no vestibular não é um acúmulo de conhecimentos, mas é saber fazer a prova que vai te fazer passar. É isso. Como que se adquire estratégias? Você pode, e assim, isso não é para todo mundo, porque eu preciso saber quem é você para poder pensar em como que pode ser para você. Porque o Giovanni que começou o cursinho, em que tinha muita dificuldade em estabelecer uma rotina de estudos, lá em 2015 é muito diferente do Giovanni de 2018, que era muito independente e que não precisava de um cursinho. Então, há esse amadurecimento no cursinho. Não quero que seja encarado como um tempo perdido, porque não é mesmo. E porque esse tipo de amadurecimento vocês vão levar para a faculdade. Porque quando vocês verem um paciente, vocês vão ter mais experiências para conseguir lidar com os pacientes. Então, fiquem tranquilos. E outra, quando você entra na faculdade, gente,
o tempo todo de cursinho, de sofrimento, que, assim, a minha visão foi um pouco dura do cursinho. Não totalmente, eu tive pessoas muito boas que eu conheci no cursinho, mas toda aquela angústia, né? Porque o cursinho também é um momento em que você não está em nada, né? Você não está no ensino superior, mas não está no ensino médio. É um período um pouco transitório. Aquilo some, gente. Assim, ó. Some. E parece que o tempo de cursinho passou voando. Então, assim, eu fiz 4 anos de cursinho e eu passei no dia que eu ia começar o meu 5º ano de cursinho e parece que, assim, sabe, acabou. Já foi. Aquilo passou rápido. O que é 4, 5 anos para uma vida inteira? Esse é um ponto também importante. É claro que tem que ter uma resistência muito grande também, né? Mas assim, gente, sendo muito sincero, talvez esse seja um dos pontos mais importantes que eu vou falar. Como eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar no ensino superior. Se eu voltar todas as gerações anteriores, as possibilidades de existir no mundo eram extremamente limitadas por onde vocês nasceram. A minha mãe, ela fez até a 4ª série, mas ela gostaria de ter continuado estudando, mas ela não pôde porque ela nasceu num ambiente extremamente limitado. A minha avó, se eu for voltar às gerações, não há uma mudança em relação a isso. Só que o fato de eu estar no ensino superior já mostra uma coisa completamente diferente, porque se eu tiver um filho ou uma filha, essa pessoa já vai nascer no mundo com uma possibilidade de existir completamente diferente. Então, eu sempre pensei também nisso. Não é só eu, mas é toda a minha ancestralidade e é também as pessoas que vieram de ambientes próximos ao meu. Porque, querendo ou não, quando eu estava no cursinho, eu queria ter gente que veio de onde eu vim, que conseguiu chegar onde eu quero chegar, para eu saber que é difícil, mas não é impossível. E se eu puder passar isso para vocês, eu ficaria muito feliz, do fundo do meu coração, assim, porque eu quero que vocês saibam que vocês merecem o que vocês quiserem, sabe? Não é vergonha sonhar grande. Eu sei que quando a gente vive num lugar muito duro, a gente acaba se restringindo muito para não sofrer. Porque se eu sonhar pequeno, é mais fácil de eu realizar meu sonho. Porque se eu sonhar grande, é muito mais difícil. Só que eu digo para vocês que a recompensa é muito maior, gente. É muito maior e muito duradoura. O fato de eu entrar numa faculdade de medicina mudou a minha vida completamente. E pode mudar a vida de vocês. É isso, eu espero muito que vocês consigam o que vocês querem. Eu sei que é muito difícil, eu vi muita gente desistindo. Eu vim de cursinho popular, eu estudei com outras pessoas que eram pobres, que trabalhavam e faziam cursinho, e eu vi, assim, muita gente desistir, se não todas. Talvez eu tenha sido a única pessoa que conseguiu, de fato, entrar na faculdade de medicina, mas eu quero que vocês persistam, porque vale a pena, gente, vale muito a pena. Sobre a faculdade agora, só para dar uma palhinha, porque o vídeo ficou muito longo já, desculpa. A faculdade de medicina, a faculdade de ciências médicas da Unicamp, o curso de medicina mais especificamente, se não é o melhor, é um dos melhores da América Latina. Então, assim, se você quiser a Unicamp, você vai estar num lugar muito maravilhoso, em que sai os melhores médicos do país, sinceramente. A minha rotina, como que é? Como que era ano passado? Melhor falar assim, porque esse ano tá um pouco difícil, né? Eu saía da minha casa de manhã, ia para a Unicamp, lá eu tomava café, eu ia de bicicleta, porque lá tem muitas ciclovias e, assim, os motoristas também são mais tranquilos. Então, eu ia de bicicleta, tomava café, ficava lá das 8 às 6 tendo aula. É um curso de período integral mesmo, tem uma carga horária muito puxada, mas
eu acho, a minha visão, uma pessoa que faz medicina, é um trabalho, assim, muito incrível. A gente tem aulas, tanto práticas quanto teóricas. No laboratório de anatomia, a gente entra, logo que a gente começa a anatomia, a gente entra em contato com os corpos. E assim, se você tem receio, é um outro ponto importante, vai ficar muito longo. Se você tem receio de mexer com os corpos, não tem problema. Isso não significa que você não vai ser uma boa médica ou um bom médico. É outra coisa que a gente precisa parar, é achar que a sua resistência ou não a ficar num ambiente cheio de formol, que no cheiro não é bom, vendo imagens assim que podem causar um certo desconforto, serve para medir a sua capacidade de ser médico. Isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente, sinceramente. Então, assim, a gente tem um laboratório de anatomia muito bom, em que aconteceu mais de uma vez de eu ficar sozinho com uma peça de estudos. Então, assim, não falta recursos para você conseguir estudar na anatomia. A mesma coisa em relação ao microscópio, porque a gente tem algumas matérias que a gente mexe no microscópio, e assim, a gente tem o microscópio que é nosso para a gente poder estudar. Então, assim, a gente tem recursos muito bons, sinceramente. E eu acho que o mais importante, assim, eu não quero falar tanto sobre como é a faculdade de medicina, porque acho que o ponto principal não é esse. Mas uma coisa importante é que a Unicamp me fornece auxílios financeiros suficientes para eu conseguir me manter, porque era um medo muito grande que eu tinha de como que eu vou sobreviver dentro da faculdade, sendo que eu não tenho dinheiro. É claro que para quem não tem dinheiro é mais difícil, mas dá pra gente sobreviver sim, dá pra gente se formar com os auxílios sociais da Unicamp. Acho que é isso, peço desculpas de novo por ter falado por muito tempo, de verdade. Mas eu espero muito, sim, que vocês consigam realizar o sonho de vocês, ou que não desistam, porque vale muito a pena, gente. Muito obrigada.